Olá, pessoal! Hoje a igreja está em festa. Damos um tempo da quaresma, um tempo da penitência sexta-feira. Vamos comer carne, vamos festejar, porque hoje não tem penitência nenhuma para ninguém. Hoje é dia de São José. A igreja realmente quis declarar São José lá há 150 anos atrás, padroeiro da Santa Igreja Católica, protetor das famílias, protetor da Santa Igreja, zeloso defensor da Sagrada Família. Ele é um exemplo para nós. Então, a proposta desse vídeo é que nós peguemos, como vocês sabem que eu gosto, né? De sempre trazer para vocês os documentos da igreja, que nós então peguemos o último documento da igreja chamado Patris Corde, do Papa Francisco. Ele que é um jesuíta, e os jesuítas são consagrados a São José, eles têm uma especial consagração a São José. Eu descobri isso recentemente, vou contar para vocês. Mas também eu queria aproveitar esse vídeo para a gente fazer a nossa consagração a São José, fazer uma oração de consagração e nos aprofundarmos mais nesse mistério que é a união de São José com Nossa Senhora, um sacratíssimo matrimônio, um matrimônio que está muito acima do matrimônio carnal, né? Um matrimônio missão, matrimônio vontade de Deus para a salvação da humanidade. Então isso quer nos dizer muita coisa. Como vocês podem ver, o cenário mudou um pouquinho, mas todos eles estão aqui. Tem que trocar aqui. Todos eles estão aqui. Tá ali nossa padroeira Santa Terezinha, ali mais embaixo. Quem não conhece, gente, vou ficar trocando toda hora. Quem não conhece Dom Estevão Bittencourt, tá aqui. As revistas dele estão aqui atrás. Então, todos estão aqui. A capelinha de São José ali no meio. E essa imagem que eu amo, porque daí hoje eu posso agarrar e abraçá-la, porque ela é grandona. Hoje já abracei e já dei beijo em São José. Eu gosto muito dessa imagem também, é muito bonita. Então é isso, vamos começar esse vídeo? Vamos pedir então a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa realmente trazer esse mistério ao nosso coração e entender o que a igreja hoje nos convida a fazer com relação a esses 150 anos de comemoração de São José, padroeiro da igreja, hoje dia de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de começar lembrando essa mística que envolve o Papa Francisco e esse resgate missionário que ele tem através dos jesuítas, que são missionários por excelência, né? Muitas vezes sofreram muitas injustiças dentro da igreja, foram perseguidos, foram postos à prisão na Revolução Francesa. Eles são tão fortes em evangelização que só a presença deles dificultava o plano maçom de destruição da igreja. Então eram presos, perseguidos aqui no Brasil, nesse mesmo tempo em que foi proclamada a República do Brasil, não é? Vindo dessa herança maçônica aí que a gente consegue muito bem apreender no livro Conjuração Anticristã. Os jesuítas foram perseguidos aqui também pelo Marquês de Pombal, e São José sempre esteve à frente deles, e hoje nós temos o primeiro Papa Jesuíta da igreja. Então, como lá no canal do Telegram eu tenho colocado diariamente as reflexões desse livro, né, com São José na Estrada de Jesus, eu gostaria também de pegar essa oração que tem na meditação de ontem, tá? Então, no 18º dia, né, nesse caminho com São José, diz assim, que a fórmula com que os jesuítas se consagram, portanto o Papa Francisco se consagrou com essa fórmula a São José. Ó Beatíssimo Patriarca José, que todos os povos cristãos hoje invocam como mediador e proclamam exímio padroeiro, de vós suplicantes, nós nos aproximamos, junto a vós nos refugiamos, como filhos da companhia de Jesus, para declarar com só coração e com uma só voz nossa especial veneração e devoção a vós.
para que toda a nossa companhia, que já há tempo se consagrou aos sacratíssimos corações de Jesus e de Maria, com igual sentimento de piedade, se professe consagrada também a vós. Gente, isso se deu em 21 de abril de 1907, isso é recente. A vós, portanto, ó Beatíssimo José, neste dia, festa de nosso patrocínio, de vosso patrocínio, né? 21 de abril aqui no caso. Em presença de nosso Rei e Senhor Jesus e da bem-aventurada Virgem Maria, vossa esposa e nossa mãe, nós todos que somos na terra membros da Companhia de Jesus, com a máxima confiança possível, elegemos e declaramos com rito solene, padroeiro particular de toda a companhia. A vós todos nos consagramos inteiramente e tudo aquilo que nos pertence, queremos que seja dedicado e consagrado para sempre a vós. E vós, ó bondoso José, do trono real de vossa glória, volta para nós vossos olhos propícios e vosso coração paterno. Ouvi nossas orações, acolhei nossos votos, confirma nossa companhia debaixo de vossa segura proteção e tutela. Sede desde agora, senhores, chefe de nossa companhia, que de nome de fato é propriedade de Jesus Cristo. Considerai-a vossa, governai-a como vossa, incrementai-a como vossa e guardai-a como guardastes a Sagrada Família, a Santíssima Família. Então, essa consagração nos leva a pensar e meditar, por que não? Esse momento tão difícil em que a humanidade passa, né? A pandemia, os riscos tanto de tramas políticas, econômicas, sociais que envolvem essa pandemia, numa crise que já estávamos, né? De volta ao paganismo, mundanismo, mundanização, crescimento do aborto. Então, tudo isso é uma convulsão social que está acontecendo em vários países. Graças a Deus, ainda o Brasil se segura nas pontas, como dizem, né? Mas aqui também nós veneramos como protetor o São José. E temos a graça de ter um país com católicos fervorosos que vivem em oração, leigos que vivem aí buscando a evangelização. Tá aí o professor Felipe Aquino, não é? A doutora Filó, uma médica ocupadíssima, aí está sempre colocando vídeo. Nós aqui no nosso papel de formiguinha, todos devotos de São José, todos amamos São José. A editora do professor Felipe Aquino chama-se Cleofas porque é o irmão de São José, né? Porque ele queria colocar o nome de São José e já tinha uma editora com o nome de São José. Então todos devotos a São José, né? Eu me incluo na lista humildemente, porque sem ele a gente fica sem essa referência, vamos dizer, humana pecadora cristã. São José estava sujeito ao pecado, sim. Né? Ele teve lá os problemas dele no início de entender tudo o que estava acontecendo, até porque muito humilde, né? Jamais imaginar qualquer coisa ruim, um homem justo, mas ele foi atingido, né, pelo pecado original, coisa que Nossa Senhora não foi. É por isso que ele tem uma especial referência de modelo cristão. Óbvio que Maria é o ápice da criação, né? Maria é o ser humano incomparável por excelência. Já São José é que nosso chegado, né? Nasceu como nós, né, com o pecado original, mas atingiu também, por graça de Deus, assim como nós iremos atingir a santidade através da obediência e da humildade. Nos 4 sonhos que ele teve para salvar a Sagrada Família, é necessário que ele foi sem ele, a Sagrada Família, a Maria e Jesus teriam ficado, né, com os cuidados de quem? Quem poderia proteger Maria e Jesus? Que referências masculinas teria Jesus no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento, inclusive nos ofícios não humanos, porque Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Então aqui Deus adotou São José, né? Não foi São José que adotou Jesus, como diz Padre Paulo, Deus adotou São José, um modelo de homem dedicado à família, como vai dizer o Papa Francisco na Patris Corde, mais voltada ao serviço do que ao sacrifício, né? O sacrifício está muito voltado para si. Né? Quem acha que presta sacrifícios no seu dia a dia está voltado pelo quê? Pelo desgaste que sofre, né? São José, vai dizer o Papa Francisco, numa sutileza de palavras que eu vou ler aqui para vocês agora, a partir de agora, ele fala muito dessa questão de São José é o homem do amor, é o homem da dedicação, muito mais que o homem do sacrifício. Não, para quem ama, nada é tão sacrificante assim, né?
E ele amou com plenitude Nossa Senhora e seu Filho Jesus. Então é tão bonito a gente meditar sobre São José, eu sempre me emociono. Mas vamos lá. O Papa Francisco na Patris Corde, ele faz, vamos dizer, ele fala coisas que estão ao seu coração. Então ali ele não está usando de uma teologia profunda, né? Ele é um homem muito assim, como o próprio Santo Inácio de Loyola, né? Franciscano, simples para falar, né? Fala das coisas do mundo, né? Das expressões da criação para poder se referir a Deus. Então é uma forma diferente, mas é uma forma teológica também, não é isso? Então, mas é uma forma em que a gente consegue encaixar muito um padrão de vida que a gente vive e consegue também fazer uma referência à nossa própria vida, e essa é a ideia da Patris Corde, é nos trazer para perto de José, que nos traz para perto de Cristo, né? Que, com certeza, todo o cuidado que São José teve com o seu filhinho, vai dizer a frase de São Bernardo, que já vou colocar nas nossas mídias, né? Todo cuidado, todo carinho, os abraços, os beijos, São José que nos dá, né? Nós somos o prolongamento de Cristo. Cristo, nossa cabeça, nós o corpo. Assim como funciona com Maria, os cuidados de Maria conosco, porque somos o corpo, também São José tem esses cuidados conosco. A gente não pode duvidar. Então, já começando, eu vou começar do final. Às vezes eu inverto, eu gosto muitas vezes de inverter essas ordens, mas eu quero começar com esse trechinho que o Papa Francisco diz assim: o objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Então eu vou já passar um costume aqui para vocês. Eu tenho, volta e meia eu coloco num papelzinho, guardo numa urna, ponho no meu altar um pedido, alguém que esteja precisando da minha oração e tudo. Ali atrás daquela capelinha de São José já tem 2 nomes, então eu tô sempre colocando. Se alguém precisar que coloque, eu coloco, mas é só deixar o nome que eu vou colocando, tá? Mas é isso, ele quer, o Papa Francisco, que a gente implore a intercessão de São José, e nem precisa. São José também quer que a gente peça a ele, né? Porque São José está em plena íntima união com Cristo, com Deus agora. Então, obviamente, tudo que ele tem para a Sagrada Família, de proteção, de cuidado, de participação, ele vai ter na nossa vida, sem sombra de dúvida. Então, o que o Papa Francisco pega aqui? A experiência, um breve histórico bíblico, né? As experiências que São José passou místicas, porque foram experiências místicas, porque ele aceitar tão grande mistério, que é místico por excelência, transcendente por excelência, óbvio que as respostas não seriam tão materiais assim. Então foi através de anjos e através de sonhos, né? Através do anjo, né? O anjo, certamente o anjo Gabriel, anunciador, mas através dos sonhos que se revelou a vontade de Deus a São José. E ele nunca questionou isso. Prontamente obedeceu. Prontamente. Né? Não falou assim, nossa, será que eu estou sonhando? Será que é da minha cabeça? Não. Ele simplesmente sentia no coração que Deus estava falando com ele. Por quê? Porque já era um santo, né? E aí que vem esse primeiro ponto da reflexão. Muitas vezes o que nos impede de ouvir a voz de Deus é o pecado. Muitas vezes o que nos impede de entender o que Deus quer da nossa vida é falar assim, poxa, eu rezo, mas eu não consigo entender o que Deus quer. Mantenha em estado de graça e continue rezando, porque em estado de graça é Deus quem nos fala. Por que em estado de graça é Deus quem nos fala? Porque o demônio não consegue chegar, né? Existe um bloqueio para quem está em estado de graça, o demônio não se aproxima. Ele pode tentar, ele fica rodeando, ele tenta, mas a tentação não é pecado, né? Pode ser tentado quando você quiser, mas Deus vai falar com você e você vai entender por quê. Estado de graça. Então, mais uma vez, não deixem de procurar a confissão, né? Estamos aí nos aproximando da última semana, na reta da paixão de Cristo, né? Não deixe para amanhã, né? Busque o quanto antes. Provavelmente várias igrejas estão recebendo confissão o dia inteiro por conta do dia de São José. Também tem indulgência plenária, dê uma pesquisada. O professor Felipe aqui não fala disso. Mas vamos lá. Vamos entrar nesse breve histórico bíblico de São José. O Papa Francisco nos diz assim: sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo. A cada palavra dessa tem a referência do Evangelho e das leituras, só que eu não vou referir para vocês não ficarem, né, não ficar muito cansativo. Então, vocês querendo, peguem a Patris Corde, eu vou deixar no link para vocês e deem uma olhadinha nessas, leiam, né, façam as leituras para meditar também, tá? Um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, manifestada na sua lei. E através de 4 sonhos, depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer no estábulo, por não haver lugar para eles. No outro sítio, foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e os povos pagãos.
teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo, dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou uma coisa significa conseguir um título de pertença, como fez Adão na narração de Gênesis, né? Ele deu o nome a Eva, então ele assumia para si a vida de Eva, né? Que bonito essa referência que o Papa Francisco fez aqui, né? Assim como fez Adão na narração de Gênesis. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu surpreendido a profecia de Simeão, que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria, né? Que ele será um motivo de queda e que Maria, o coração de Maria traspassaria a alma dela, né? Motivo de queda e soerguimento para muitos em Israel, né? Imaginem, José olhando aquele mistério, né? E ele fora ali olhando, imaginem. Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no recôndito da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, donde dizia-se, não sairá nenhum profeta. E ele não conhecia a lei, né? Nem poderá vir alguma coisa boa, né? Então, isso aqui está referenciando ao Evangelho de João 7,52 e 1,46, porque quando falavam de Jesus, diziam, aquele ali de Nazaré, né? Então, você imagina a humildade, só a humildade ganha o coração de Deus, né? Só na humildade Deus pode fazer os milagres na nossa vida. Longe de Belém, a sua cidade natal, e de Jerusalém, onde se erguia o templo, né? Foi em Nazaré, ali naquele recôndito da Galileia que Cristo cresceu. Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus. Tinha ele 12 anos, e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Vejam, meus irmãos, nessa breve narração, quantos mistérios José carrega em seu coração. Tanto ele quanto Nossa Senhora, em silêncio, sem questionar, né? Os evangelistas não narram nada disso. José perguntando, mas por que você está falando isso, né? Está jogando praga para o meu filho? Né? Não, silêncio. Silêncio obsequioso, né? É o silêncio que muitas vezes nós não temos ao criticar, né? Principalmente o Santo Padre Papa Francisco. É um silêncio que reconhece a autoridade daquele que está falando e silencia. Então, esse exemplo de José e de Maria no silêncio, que muitas vezes nós não temos que nos calar, é verdade, muitas vezes nós temos que falar, mas é só quando necessário, só quando necessário. Vamos lá, aí vem o magistério da igreja, são 4 itens aqui, 3 itens aqui que o Papa Francisco levanta, sendo que o quarto não é exatamente, vamos dizer, pronunciado por um Papa, mas não deixa de ser, porque é uma reunião de bispos, que é o Catecismo da Igreja Católica, né? Tendo por frente o São João Paulo II, que já tinha escrito Redentores Custos, né? Mas prestem atenção, ou escreve depois do Catecismo. Mas vamos lá. O Beato Pio IX declarou o padroeiro da Igreja Católica, que é isso que nós estamos comemorando os 150 anos, tá? Foi em 8 de dezembro de 1870. Venerável Pio XII apresentou-o como padroeiro dos operários, em 1955. São João Paulo II como guardião do Redentor, é o Redentores Custos, né? 1989. E o povo, e nós, invocamos como padroeiro da Boa Morte. Está no Catecismo da Igreja Católica, no 1014. E o padre hoje falava na homilia, né? Que o católico não gosta de falar da morte, não fala da morte. Mas por que a gente tem a morte como uma coisa ruim? A morte é receber, estar com aquele que vem nos buscar, aquele pelo qual nós vivemos e esperamos a vida inteira. Quem fala muito isso é Dom Estevão Bittencourt, sobre essa questão do fim da nossa vida. Eu já tenho vídeos aqui sobre isso, porque a gente lê muito Dom Estevão aqui no canal. Mas vamos lá. As reflexões pessoais do Papa Francisco nos remetem e nos fazem um paralelo sobre a vida de São José e a nossa própria vida. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos lá. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, né,
um desses santos padres da igreja, né, doutor da igreja, aspas, colocou-se inteiramente ao serviço do plano salvífico. Então, aqui a gente já pode fazer um paralelo entre a vida de São José e a vida de Cristo. O que Cristo fala para nós? Eu vim para o servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, né? Sirva. Seja o escravo de todos. Por quê? Porque ele é Deus todo-poderoso, mas ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E a gente vê muito, vamos dizer, muito claramente na figura do lava-pés. Né? Quando Jesus se agacha e lava os pés dos apóstolos. Os apóstolos imaginam a vergonha, né, de ter ali Jesus lavando seus pés. Mas assim São José se despojou de qualquer querer pessoal e serviu a Sagrada Família. Né? O guarda, aquele que estava de prontidão para qualquer aviso proteger a Sagrada Família. Imaginem a prontidão deste homem em obedecer. Então, ele é grande porque se colocou inteiramente ao serviço do plano salvífico. E essa reflexão nós devemos trazer para a nossa vida. Queremos ser grandes? Então vamos aprender a servir, né? Porque a lógica do reino dos céus é muito diferente da lógica do reino do mundo. Até porque o príncipe que reina nesse mundo é quem? Segundo as palavras do próprio Cristo, não é? Então, vamos meditar sobre isso, porque cada ensinamento aqui contido, e a gente tem caminhado muito no Telegram com relação a esses ensinamentos, eles vão aumentando, sabe, na nossa alma fé, melhorando a nossa experiência humana na Terra, mas especialmente nos encaminhando no caminho reto para Deus. Em todo manual de orações, vai dizer o Papa Francisco, há sempre alguma São José. São-lhes dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras, então toda quarta é dia de São José, né, de lembrar, fazer memória a São José, que rezem a ladainha a São José, uma oração especial, coloquem alarme no celular, da hora, oração a São José, toda quarta-feira. E de forma particular, durante todo esse mês de março, tradicionalmente dedicado a ele. Enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, e como esposo de Maria de Nazaré, São José constitui a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Que bonita, né? Essa palavra do Papa Francisco. É a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque em Abraão começou a caminhada da salvação. E em José, ela teve a sua plenitude. Né? É mais ou menos como você vê um brotinho nascendo lá em Abraão e uma árvore frondosa cheia de frutos em São José. Né? É muito bonita essa ideia de que São José ele está plenamente unido e, vamos dizer, participante do mistério da salvação. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclina-se para ele a fim de lhe dar de comer. Tem um trechinho aqui, eu só quero fazer um parênteses, um trechinho no 7º aqui, que Papa Francisco chama de Pai na Sombra. Ele pega um escritor polaco, o Jan Dobraczynski, no seu livro A Sombra do Pai, ele narra a vida de São José em forma de romance. Olhem só, né, a ideia que ele traz aqui pra gente, que bonita. Com a sugestiva imagem de sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Jesus é a sombra de Deus na terra. Que bonito, né? Eu nunca tinha ouvido isso. Guarda-o, protege-o, segue seus passos sem nunca se afastar dele. Né? José está sempre ali com Cristo. Óbvio, Cristo é Deus, o Espírito Santo, ele tem plenitude, né? Porque é um, né? A união. Né? Ele, Pai e o Filho são um só. Mas vejam, a figura de José é a figura de Deus para Cristo. O Pai está ali, o vigário. Ele é o vigário de Deus para Cristo, né? Fisicamente falando. Guarda-o, protege, segue seus passos sem nunca se afastar dele. Lembro que Moisés dizia a Israel, e é a remissão do Antigo Testamento. Vejam bem essa dobradiça. Neste deserto, vistes o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz seu filho, durante toda a caminhada que fizeste, até chegar a este lugar. Está em Deuteronômio 1:31. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida.
Eu quis pegar porque é uma forma da gente trazer isso para a nossa vida. Vamos deixar José caminhar com a gente também, como ele caminhou com Cristo. Vamos nos apropriar dessa paternidade. Ora, nós não somos os membros de Cristo? Se Cristo teve São José acompanhando em todos os momentos, temos que ter também. Vamos nos apropriar de tudo quanto pudermos, dos nossos irmãos santos, seus ensinamentos, o catecismo da Igreja Católica, os ensinamentos da Igreja, cada coisa que os santos padres nos falam, os papas, né, que sem dúvida são vigários de Cristo na Terra. Então, até sobre a história da Igreja, o Padre Paulo tem uma aula que ele fala muito bem sobre a defesa ao Papa. Não é a pessoa do Papa, não é que o Papa é infalível em tudo, mas devemos defender a instituição do papado, como ela está nos apresentando agora, e não querer nos moldar a nossa ideia ao que o Papa fala, o que é. Muito bonita essa aula dele. Estou até pensando em pedir permissão para colocar numa tela para vocês ouvirem um trechinho. Vamos ver se eu consigo, né? Porque o curso dele é pago, então acho que, né, não tem como a gente fazer isso. Mas eu vou perguntar, vamos ver se a gente consegue. Mas vai ser muito produtivo como foi para mim, né? Alimenta muito a nossa fé. Então, a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. E aqui o Papa já está puxando do lado humano de José, né? Assim como Jesus sofreu muito, assim como Maria sofreu muito, José também sofreu muito. Então essa expressão da cruz passa nas almas santas, né? Isso mostra que o mal não visita apenas aqueles maus, visita os bons, visita aqueles que estão em estado de graça muitas vezes. Mas meu Deus, eu vivo em estado de graça, o que isso acontece comigo? Ora, olhe para São José e olhe para Maria. Não é? Então a gente não tem que se questionar da nossa dúvida, que tudo se transforma em oferta. Não percamos nenhuma oportunidade, a mínima dor no corpo, na alma, no coração emocional, reze 3 Ave Marias, entrega para Deus pela conversão do fulano, pela cura do ciclano, né? Transforme tudo em oferta. Certamente José e Maria nos ensinaram a fazer isso, porque ofertaram sua vida, aliás, não só por Jesus, mas por todos nós, porque eles são os colaboradores diretos da nossa salvação. Então, passa pela angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através de nossos medos, nossas fragilidades e nossa fraqueza. Ensina-nos que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Entrega, sai do comando, entrega para Deus. Deixa Deus fazer. Né? Isso não quer dizer deixar o barco correr, porque Deus é invisível, eu não estou vendo manifestação nenhuma, não. É agir dentro das suas medidas. E o que não lhe cabe, certamente Deus fará. Isso é fé. Entregar a Deus, né? Igual aquele evento da tempestade, Jesus dormindo no barco. Do que vocês têm medo? Do que vocês têm medo? São José não teve medo, encarou todos os desafios. Andou pelo deserto com Maria grávida de Jesus. E ele sabia. Então imagine a responsabilidade que esse homem carregava dentro de si, os medos e as angústias humanas que ele passava. Mas ele soube confiar, Por vezes queremos controlar tudo, vai dizer o Papa Francisco, mas o olhar dele vê sempre mais longe. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender e aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. E o que isso significa? Como que a gente pode traduzir isso na prática? Na prática é o seguinte: se eu tenho uma deficiência, toda vez que eu entendo que essa deficiência está acontecendo na minha vida naquele momento, eu clamo a Deus. Como diz São Paulo, é na fraqueza que eu sou forte. Então, eu sei que isso não pode vir de mim, porque eu sou fraca. Então, o que Deus faz? Através de eu assumir que isso não pode vir de mim, eu consigo concluir todo o serviço que Deus me pede. Não é? Agora, se eu fico na angústia de que aquilo deveria acontecer, e tudo que eu fiz não fez aquilo acontecer, e eu começo a me cobrar, eu estou me colocando no lugar de Deus. Porque eu estou dizendo assim: olha, Carla, você é incompetente, você não conseguiu fazer, mas para aí. Ou eu confio em Deus e entrego para Ele a minha missão, ou eu fico agarrada na minha missão, desesperada com tudo que não dá certo. Não é assim. Não é assim. A humildade nos ensina a admitir a nossa fraqueza, para que essa fraqueza, no próximo evento, talvez nem seja mais uma fraqueza, seja puro dom de Deus. Não é isso? Mas eu não consigo fazer tal coisa. Ok, então peça a Deus.
realiza através de Deus e na próxima vamos ver se você não consegue fazer. Então Deus ele vai nos moldando, por isso que o Papa Francisco falou, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. Esse aceitar do Papa Francisco não é o não transformar, é aceitar no admitir a nossa fraqueza. Assim como São José pensou, né, em deixar Maria em silêncio, né, mas ao mesmo tempo, olha lá a obediência. Olha lá ele fazendo algo que ele não tinha força. Olha lá Deus agindo na fraqueza. Então é essa referência que o Papa nos dá aqui, tá bom? No primeiro sonho, o anjo ajuda ao resolver o seu grande dilema. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é a obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, José lhe fez como lhe ordenou o anjo. Com obediência, superou o seu drama e salvou Maria. Pela obediência que a gente salva o próximo, pela obediência que a gente consegue fazer Deus agir através da nossa vida na vida do próximo. Sendo obediente, sendo um canal que Deus possa passar. São José aconteceu isso com ele. Aí o Papa pega o segundo sonho. O anjo agora dá essa ordem a José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. José fez o quê? Não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. Tinha tudo ali, o trabalho, tudo que ele fazia, a clientela dele. Ele pegou como Abraão, lembra de Abraão? Larga a tua terra e vai para o deserto, né? Atravessa, vai para a terra prometida. José fez a mesma coisa, né? Só que no sentido contrário, foi para o Egito. Né? Então José não hesitou sem questionar as dificuldades. Ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. Pacientemente, sem questionar, meu Deus, e agora? Dá para voltar? Meus clientes estão lá me esperando, aquela mesa que eu deixei por fazer. Não, pacientemente, silêncio, em silêncio. Deixou Deus mostrar. Deus não estava mostrando tudo? Ia mostrar o resto. Né? Ia mostrar tudo que demais ele deveria fazer. Já deveria até ficar assim, Senhor, quando quiser que me avise, vou tocando minha vida, vou cuidando de Jesus, de Maria, né? Vou sendo pai que eu preciso ser, vou sendo filho para ti que eu preciso ser, obediente, e aí o Senhor vai me dizendo. Então São José era um canal limpo para Deus, né? Vamos combinar. Esses que recebiam as mensagens de Deus assim, vamos dizer, tão despojada de si, tão sem confusão, né? Tendo certeza que é Deus que está falando, são canais perfeitos de graça, limpos, né? Assim São José. No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Olha aí, confiança e paciência. Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho, depois de o informar que tinham morrido aqueles que procuravam matar o menino, lhe ordena que se levante. Então aí, terceiro sonho. Tome consigo o menino e sua mãe e regresse à terra de Israel. De novo obedece sem hesitar. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe e levantou para a terra de Israel. Durante a viagem de regresso, já retornando, porém, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá. Vejam bem aqui a humanidade de José, né, interferindo na ação que ele estava tomando. E aí o que aconteceu? Ele teve medo, mas não diz aqui que ele voltou. Mas sonhou. Advertido em sonhos, é a quarta vez que acontece. Quarto sonho de José. Retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Né? Se retirou, é meio que você largar um lugar onde você tem tudo e ir para um lugarejo. Tá lá, Nazaré. Então, é uma fé de José tão extraordinária. Você vê, Maria não interferiu em nada. Em nada. São José estava ali, o cabeça, né? A gente vê a figura do matrimônio, a importância da atitude de um homem dentro do matrimônio. José era o cabeça, aquele que ia conduzindo, né? Por isso eu pego mais uma vez, eu quero aproveitar para lembrar dessa dinâmica de Adão e Eva, né? Que Eva é tirada do lado para ser uma ajudante, uma auxiliar do Adão, né? Eva não está nem abaixo nem acima de Adão, Eva está ao lado, sua parceira, carne da sua carne, osso dos seus ossos. Então essa união transcendental de José e Maria é que trouxe essa, vamos dizer, essa perfeição de José,
não é? Porque vai dizer nesse livrinho do Padre Assis que eu falei para vocês, que eu estou meditando lá no Telegram, que Maria transmitiu suas virtudes para José. Por quê? Porque ela era esposa dele. Não é que bonito, né? Maria transmitiu toda essa santificação dela para José, né? E José se tornou um homem que Maria confiava cegamente, seguia. Vamos para lá, mulher, vamos para lá. Vamos para cá, agora volta, né? Então, assim, é a confiança. É a confiança, é o amor, é Deus reinando presente ali, agindo plenamente na Sagrada Família, né? É tão importante a veneração das famílias para a Sagrada Família. Então, em todas as circunstâncias de sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, olha aí, o fiat de Maria, né? Como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, faça-se, fiat. Maria, né? Faça-se em mim, segundo a vossa vontade, né? A segunda Ave Maria do Ângelus. Então vamos lá, José também tem o fiat. E nós temos o nosso fiat? Falamos para Deus, Senhor, mas eu vou perder isso, vou fazer aquilo. Não me tira, mas se for da sua vontade, que seja feito. A gente tem esse costume de rezar assim? Então, o Papa Francisco nos lembra. Vê-se a partir de todas essas vicissitudes que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício de sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. Essa leitura, ela também é feita nesse livrinho que eu estou dizendo para vocês que eu estou usando no canal, quando José organiza a circuncisão de Cristo, que vai introduzir Cristo dentro do mistério do povo judeu. Por quê? Porque é a lei de Moisés. Então, por que Cristo vai cumprir? Se Cristo é a plenitude dos tempos, se Cristo é a aliança, por que ele precisa ser introduzido na antiga aliança? Por quê? Porque José e Maria são obedientes. Então essa obediência ela passa por tudo. E aí José, introduzindo o filho dentro da lógica da lei antiga, ele faz com que o filho seja plenamente humano, assuma toda realmente a humanidade dessa caminhada desse povo, que hoje somos nós incorporados nele, e aí faça renascer um novo povo. Por isso essa dobradiça do Antigo Testamento. Diz assim, como o evangelista afirma que Jesus foi circuncidado, fica evidente que foi São José que providenciou a execução do rito, tornando-se assim ministro da salvação. Também, neste mistério rico de significado para o povo hebreu, como sublinha Paulo, claramente chamando Jesus servidor dos circuncisos. Olha aí que bonita, né? Que missão de José. José não é um homem resignado passivamente. Essa figura de José, mansidão não quer dizer resignação, né? Mansidão é a confiança que não está em você. Mansidão é agir com toda a força que Deus te dá, mas não através da própria pessoa. É despojar-se de si e agir com o poder de Deus, através do poder de Deus. Por isso José não é resignado passivamente. Nenhum desses sonhos foi resignação. Todos foram ação. Todos implicaram uma ação ou não implicaram. Todos implicaram uma grande responsabilidade ou não. Ou uma grande doação de si ou não. Então Deus nos chama a servir. Vamos dizer a grande ação de São José e de toda a igreja, minha, sua, é servir. Como eu falava no início, o seu protagonismo, né, ele tem um destaque nessa história da salvação, é corajoso e forte. São José não é um homem fraco, que fica ali escondido, com medo de Herodes. Não, ele vai, toma as atitudes, ele estabelece a vida dele sem medo, né, vive o dia a dia dele pacientemente. Isso também é ter protagonismo. Né? Protagonismo não é aparecer com grandes ações. Protagonismo é ser santo no dia a dia. Seu protagonismo é corajoso e forte, é uma força que vem de Deus. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza, que nos vem do Espírito Santo. Que acolhimento é esse? O acolhimento da vontade de Deus. Isso é o que o Papa Francisco está nos ensinando nessa carta. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. Coragem nesse mundo de hoje é viver segundo o Evangelho, que nos pede tanta mudança, que nos pede tanta, né, exposição, porque quem é de Deus parece que está mais exposto, né? Parece que é mais atingido, aparece mais, porque contrasta muito com o mundo, né? Então é uma coragem de viver segundo o Evangelho.
E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se algumas coisas já são irreversíveis na sua vida. Se você fez coisas que não tem como voltar, se ficou uma marca em você. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. Que bonita essa palavra do Papa Francisco. Ele estava inspiradíssimo aqui nessa carta. Longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. José só tinha uma pessoa a recorrer a Deus. Uma pessoa a recorrer para todas as decisões que ele tomou. Ele não procurou atalhos, não procurou fazer as coisas de uma maneira fácil, não procurou tirar as coisas da própria cabeça. Enfrenta de olhos abertos aquilo que acontece. Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado e à nossa guarda. Olha, eu achei essa colocação do Papa Francisco aqui fantástica, porque nós também muitas vezes podemos ofender, não com risco de morte que São José salvou José e Maria, mas com risco da nossa própria morte, esses corações, porque tudo o que eles fizeram foi para que nós pudéssemos ter a salvação. E nós cuidamos como São José, de Jesus e de Maria dentro da gente? Somos legítimos filhos de Maria? Nós que somos consagrados a Maria, me faço essa pergunta, Protejo Jesus dentro de mim ou ofendo Ele dentro de mim com minhas atitudes, meus pensamentos, palavras, atos e omissões, Estou em pecado ou estou em estado de graça, É um momento da gente parar e refletir. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará ela e o menino. Era um companheiro dela, Grande companheiro, São José. Nesse sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja. Espelha-se a maternidade de Maria. O que é a maternidade da igreja? Por que a gente chama a igreja de mãe? Porque quando a igreja batiza, ela faz nascer uma nova vida para quem? Para Deus, para o reino de Deus, Então a igreja tanto batiza como educa, então por isso ela é mãe. E quem se espelha essa maternidade? E Maria, e Nossa Senhora, mãe de Cristo, mãe da cabeça, mãe do corpo. Igreja, corpo, Cristo, cabeça. Então por isso Maria, nossa mãe, também tem esse traço, comum. Igreja e Maria se confundem, José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Não é só José que tem essa responsabilidade, nós também temos. O Papa está querendo trazer para nós essa responsabilidade, trazer para nós essa reflexão, Será que foi tudo isso em vão para a sua vida? Tudo isso que José sofreu, Maria, Jesus, será que foi tudo em vão para a sua vida? Será que você vai mesmo escolher outro caminho? Então, cabe a nós também proteger Jesus e Maria. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe. Amar os sacramentos e a caridade. Amar a igreja e os pobres. Cada uma dessas realidades é sempre o menino e sua mãe. Achei também muito bonito, Toda vez que a gente vê alguém em sofrimento, vivendo essa miséria, a gente tem que lembrar lá de Jesus nascendo naquele estábulo, naquele lugar, que não era propício para uma criança nascer, nem limpo para isso. Mas José cuidou daquele lugar para fazer pousar ali o Filho de Deus, para poder Maria gerar uma vida ali. Certamente José teve todos os cuidados possíveis para Jesus nascer naquele lugar sujo, lugar estranho, mas estava lá. Nosso coração é esse lugar que Jesus nasce, esse lugar meio estranho, bagunçado, que não é bem o lugar que Jesus devia nascer. Jesus devia ficar só lá no céu, criando a gente, mas não, ele veio, ele estava nessa pobreza, por isso os pobres são preferidos. Não há nada de político nessa ação de Cristo preferir os pobres, porque ele veio despojar das coisas do mundo, para dizer que não são as coisas do mundo que nos levam até ele,
que nos levam a ter comunhão com Deus, entendem? Não é a quantidade de bens que denota se eu estou unido a Deus ou não. É o coração. Tá aí, Patris Corde, né? Pai de coração. Né? É o coração que mostra o quão unidos nós estamos aos planos de Deus para nós. De José, então devemos ter esse mesmo cuidado e responsabilidade. Ser pai, então, significa introduzir o filho na experiência de vida. Aí já o Papa Francisco está falando para os pais. Na realidade, não segurá-lo e nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, liberdade, de partir. A gente cria os filhos para o mundo, né? Para que eles sejam um outro Cristo no mundo, ajudem os outros, desenvolvam e até corram riscos, né? Mas que desenvolvam a sua vida, também se desdobrem em serviço. Porque aquele que quer ficar segurando o filho, tem muita gente que cuida do filho como um ovo que pode quebrar a qualquer momento, rachar. Não é assim que São José nos ensina a ser pai e mãe. Ele cuida sim, mas ao mesmo tempo, Jesus não voltou lá no templo, o que José e Maria fizeram? Depois que ele se perdeu lá, perderam ele na caravana. Botaram de castigo? Não é isso? Talvez seja por isso que a tradição referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Agora olha essa reflexão sobre a castidade. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, essa palavra casto, José casto, né? Mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. Jesus, os nossos filhos não são nossos, são almas que geramos para Deus. Então, o que possuímos dos nossos filhos? Sim, o amor, o afeto, a reciprocidade, a gratidão, etc. A responsabilidade, principalmente a doação de vida. Mas não são nossos. Não são nossos. Aliás, nada é nosso, né? Nós só temos a nossa própria alma, né? Para salvar e ajudar. Então, a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. Gente, que lição para o mundo de hoje, né? O amor que quer possuir, né? Que é o que a gente vê por aí. Só deixa eu dar um parênteses. O que a gente vê por aí, né? O amor que quer para o bem de si. Isso não é amor, né? Vamos traduzir em miúdos, né? Se eu crio um filho para que ele esteja sempre comigo, se sinta com a consciência pesada quando está longe de mim, isso não é amor. Isso é posse. Se eu tenho uma pessoa na minha vida, né, e transgrido toda a regra, né, tão bem ensinada pela igreja de guardar a castidade até o casamento, para que no casamento se frutifique em filhos e não só em prazer. Mas eu quero aquela pessoa para me dar prazer. Isso é amor? Jamais vai ser amor. Isso é posse, isso é uso, isso é querer o outro para o meu bem e não querer o outro para o bem dele. É aqui que o Papa Francisco está chamando a atenção. E a humanidade está impregnada dessa praga, desse amor posse. É o amor para mim, é o amor que eu quero para mim. Então a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. O amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Ele prende, sufoca e torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando inclusive de errar e opor-se a ele, né? Então, o próprio Deus amou o homem com amor casto, porque entregou o homem que é a liberdade de até dizer não a ele. Será que nós sabemos amar até o ponto de ouvir um não de quem amamos? Né? Então, preste atenção, gente, na profundidade dessa... E outra coisa aqui, ó, prende, sufoca e torna infeliz. Não é só aquele amor ciumento, não. Eu vejo isso aqui quando você faz o outro entrar em pecado mortal pelo amor que você tem com ele, né? E vamos lá, que vamos partir para esse uso mesmo dos casais atuais, né? Em que sexo é coisa natural fazer no namoro. Prende, sufoca e torna infeliz. Como que prende e sufoca? Por mais livre que você deixa o outro para ficar com mais quem ele quiser, você prendeu, sufocou e tornou infeliz sob o jugo do demônio, sob o jugo do pecado. Você está prendendo também essa pessoa. Prendemos a pessoa se fazemos isso. Prendemos o jugo do maligno e nos prendemos junto. Pensa que isso é liberdade? Isso é mentira. Que o demônio te contou. Então a lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. A liberdade plena que a gente tem em Deus. Né? É o amor que Deus quer que nós sintamos. Né? O amor, obediência. Por que obediência? A obediência prende, sufoca e torna infeliz? De jeito nenhum. A obediência nos dá a liberdade real. É a obediência que o mundo não quer. Ele soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Veja se só uma pessoa plenamente livre não pode abrir mão da sua própria liberdade, né?
Só uma pessoa verdadeiramente livre pode escolher o que fazer com sua liberdade, né? E oferecer liberdade para Deus é tudo que o ser humano deve procurar fazer. Por quê? Porque Deus sabe muito bem conduzir os nossos bens e as nossas virtudes, né? Se a virtude é uma liberdade dada por Deus, devolvamos a Ele. Ele saberá muito bem usar a nossa liberdade muito melhor que eu e você. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, era o que eu falava no início do vídeo, mas na lógica do dom de si mesmo. Então, São José não está olhando para si dizendo, estou fazendo um grande sacrifício. Não. São José diz, a minha vida tem que ser doação. Estou aqui doando minha vida por Maria e Jesus. Naquele homem nunca se nota a frustração, que muitas vezes o sacrifício provoca, né? A ideia do sacrifício de si. Mas apenas confiança. Porque sacrifício é isso, né? Eu sei que eu tenho um bem que eu tenho que sacrificar. Então, de alguma forma, eu estou, entre aspas, sendo vitimizado, né? São José não. São José não se lamenta. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. A gente não vê nenhum traço de desconfiança no plano de Jesus, de Deus, para São José, não é isso? E que graça que ele alcançou hoje, que graça que ele vive hoje, que plenitude ele tem com Deus. Não queremos isso para nós? Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si, que é a maturação do simples sacrifício, né? Sacrifício é um primeiro passo, depois você transforma esse sacrifício não querendo doar. Não estou me sacrificando mais, eu estou me dando para Deus, que bom. Não é mais sacrifício, é um prazer me doar. Mesmo um sacerdócio na vida consagrada requer esse gênero de maturidade. Não pare no sacrifício, vá para o dom de si, vá para ser um outro Cristo, né? Cristo não se lamentou na cruz. Cristo não ficava se lamentando, dizendo, como eu estou sofrendo, está doendo aqui, está doendo ali. Não, Cristo estava amando, pedindo perdão para aqueles que estavam crucificando. Então, quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si, para no sacrifício, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. E nós podemos ver mesmo, né? Muitos religiosos que não transparece aquela santidade no rosto, né? Aquela alegria, né? Porque pararam no sacrifício, pararam na lógica do sacrifício. Olha, Papa Francisco arrasou aqui nessa carta, coisa mais linda. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade, apenas quando se tornou inútil. Ou seja, eu posso morrer hoje, que esse meu filho está bem guardado, segue com todas as referências que ele precisa para viver. Né? Assim foi São José, né? Cumpriu toda a lei ao lado de Jesus, amou Jesus, se doou, beijou, abraçou e depois, desnecessário, ainda entregou sua alma tendo ao lado Jesus e Maria. Que bonito. Quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida, né? Então o pai sente que completou a sua ação assim, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados, né? Não era seu entre aspas, né? Certamente José cuidava de Jesus como seu, né? Imagina a preocupação de pai com tudo, né? Com cada detalhe. No fundo é isso mesmo que dá a entender Jesus quando afirma, na terra a ninguém chameis pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. E aqui, essa ideia de que tudo é passageiro na terra, né? O único pai que permanece na figura de pai é Deus. Por isso São José cumpriu a missão dele e pôde plenamente cumprir a missão com louvor, conquistando a coroa da vitória, pôde entregar a humanidade seu filho. Nada mais fez do que salvou a humanidade inteira. Todas as vezes que nos encontrarmos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Ali não tem só uma criança bonitinha que você veste, põe lacinho, leva para a escola, dá cursinho. Não, ali tem uma alma. Tem uma alma e essa alma está se mirando na gente em primeiro lugar. Está se espelhando na gente. Nós somos essa figura da Sagrada Família para essa nova alma encarnada nesse corpinho. Lá na concepção já tem uma alma encarnada, também tem um mistério divino. Não só Jesus, mas também os nossos filhos. Ali tem uma vida em Deus consagrada, não é isso? Então essa é a paternidade mais alta. Que paternidade é essa? Entregar para Deus. Toma, é teu, Senhor. Fiz tudo, tá aqui, educado, exemplo, fé, oração, joelho no chão, consagração, tudo. Agora essa paternidade sim se elevou do chão, se elevou simplesmente desses bens e confortos aqui na terra que Jesus não teve nenhum ele teve.
Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, né? O único Pai Celeste é Pai de todos, somos irmãos em Deus, né? E faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores, e sombra que acompanha o Filho. Deus acompanha todos nós, que é a nossa conversão, meus irmãos, para que sejamos salvos. Os santos, vai finalizar, ajudam todos os fiéis a entender a santidade e a perfeição do próprio estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. Está aqui. São José nos dá esse exemplo de que é possível fazer a vontade de Deus e sair vitorioso. Mesmo que pareça difícil, mesmo que você não entenda, né? Se apega então a São José, se está tão difícil assim, né? Entregue para ele tudo. Certamente ele vai interceder e vai te alcançar todos os bens necessários à sua salvação e à sua vida. A semelhança de Jesus que diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, também os santos são exemplo da vida que havemos de imitar. A isto nos exorta explicitamente São Paulo. Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. O mesmo nos diz São José, através do seu silêncio eloquente. Viva São José! Só nos resta implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Eu termino com essa oração do Papa Francisco e a consagração a São José, só mais uns minutinhos, tá? Dirijamos a nossa oração. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos também, Pai para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos na graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Roma, São João de Latrão, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, 8 de dezembro de 2020, oitavo do meu pontificado. Vamos fazer nossa consagração para terminar então, entregando a São José tudo que somos, temos, a Santa Igreja, nossa vida terrena, nossa passagem nessa peregrinação terrestre que ele já cumpriu e muito bem, que seja sempre o nosso exemplo. Mas toma, São José, a nossa vida, recebe tudo que é nosso, guarda no teu coração, né, os nossos pedidos e leva-os a Deus, teu Filho, né, ajuda-nos a viver nossa vida com coerência, com fidelidade, com obediência, especialmente nos ensine dia a dia a sermos mais humildes. Ó glorioso São José, que Deus escolheu para pai adotivo de Jesus, para esposo puríssimo da Virgem Maria, chefe da Sagrada Família, e que o Sumo Pontífice declarou padroeiro e protetor da Igreja fundada por Jesus. Eu recorro a vós neste momento, imploro com maior confiança o vosso poderoso auxílio para toda a Igreja militante. Protegei especialmente com vosso amor verdadeiramente paternal o Vigário de Cristo e todos os bispos e sacerdotes unidos à Santa Sé de Pedro. Protegei com vosso amor verdadeiramente paternal o Papa Francisco e todos os bispos. Defendei os que trabalham pela salvação das almas entre as angústias e tribulações dessa vida, e fazei que todos os povos da terra se sujeitem docilmente à Igreja, que é um meio de salvação necessário para todos. Dignai-vos também, meu querido São José, aceitar a consagração que vos faço de mim mesma. Eu me ofereço toda a vós, para que sejais sempre meu Pai, meu protetor e meu guia no caminho da salvação. Alcançai-me uma grande pureza de coração e um amor ardente à vida interior. Fazei que, seguindo o vosso exemplo, todas as minhas obras sejam dirigidas para a maior glória de Deus, em união com o coração divino de Jesus e o coração imaculado de Maria. E convosco. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Obrigada, meus irmãos, pela companhia de sempre. Hoje entreguei na missa a todos vocês, né? Agradeço de coração essa presença na minha vida, que me enriquece muito, né? Olha aí quantas coisas eu vou aprendendo, estudando para poder estar aqui com vocês. Então fiquem com Deus, tenham um dia muitíssimo feliz,
Viva São José, salve Maria Santíssima e obrigada, meu Deus, muito obrigada pela Sagrada Família e pela figura de pai que escolhestes, né, tão bem. Fiquem com Deus, até mais.